Sejam bem-vindos a mais um estudo da lição. Dessa vez a gente vai estudar a lição 12, que tem como tema Testemunhando de Cristo. Então fica com a gente, mas quero te dar um recado antes. Se inscreve no nosso canal, para poder não perder os novos vídeos que a gente for postando da lição. Também tem como você ligar o sininho para chegar uma notificação para você, para te lembrar de estudar. Mas também tem as nossas redes sociais, @adventistas_caxambi no Instagram. Segue a gente lá para poder acompanhar os vídeos que for saindo, para a gente construir juntos aí uma comunidade de estudo da Bíblia, amém? Então, vamos começar. Estamos aqui com a Iris, que está sempre com a gente. Tudo bem, Iris? Tudo ótimo, muito feliz de estar em mais esse estudo. Está acabando a lição, mas foi uma bênção estudar sobre o relacionamento com Deus, como a gente pode melhorar, aprofundar esse relacionamento com o nosso Senhor. Perfeito. E dessa vez também temos o Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, fico muito feliz com o convite e é muito bom a gente poder falar sobre coisas boas, né? Perfeito. A lição começa levando a gente para Isaías, capítulo 50, verso 4, que diz assim: O Senhor soberano me deu as suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Esse verso fala muito pra gente porque fala justamente que Deus nos dá as palavras dele, né? E aí, tem outros versos na Bíblia que também falam coisas parecidas, de que Deus coloca as palavras dele na nossa boca. E isso eu acho muito lindo, né? Porque Deus realmente nos usa. E nos usa para consolar outras pessoas. O título da lição dessa semana é Testemunhando de Cristo. E essa é uma forma da gente testemunhar, a gente poder ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas que há esperança em Cristo Jesus e que a gente, por conhecer essa verdade, a gente precisa, é o nosso dever, espalhar essa verdade para quem não conhece. Você também concorda com isso, Daniel? Concordo, e eu acho muito interessante que, à medida que a gente se predispõe, né, a receber essa sabedoria de Deus, a receber essa orientação, porque é o Espírito Santo que coloca nas nossas vidas, em muitos momentos, né, as palavras corretas, a sensibilidade. A gente não sabe o que vai na cabeça das pessoas ao nosso redor, mas eu não sei se já aconteceu com vocês, se vocês já perceberam isso, mas em certos momentos a gente sente que uma pessoa não está muito bem, sente algo diferente. E isso não vem da gente, não foi uma capacidade nossa, a gente não leu um livro que deu a gente essa habilidade, né? Mas é o agir do Espírito Santo dotando a gente dessa sabedoria, dessa sensibilidade, né? Que não é comum nossa. Muitas das vezes a gente foca muito na gente, eu, mas o Espírito Santo abre os nossos olhos para o próximo, né? E é muito legal a gente se permitir e receber essa capacidade, essa sabedoria de Deus e ver que muitas das vezes aquilo que a gente fala, depois que a gente fala, a gente até se surpreende. Como que eu disse isso? Não foi a gente, né? Mas foi o Espírito através da gente. Amém. E aí a lição vem trazer uma história que faz a gente realmente pensar, né? Fala que um pastor saiu numa manhã de sábado, né? Para vir para a igreja, para poder passar ali a lição, para pregar e tudo mais. E aí, nesse caminho, ele passa por um trânsito, passa por um monte de pessoas que fazem besteiras no trânsito, né, que acontece. E aí uma pessoa fecha ele, e aí ele se estressa, e, enfim, né, começa ali a discutir, cria um clima bem tenso. Mas aí ele continua o caminho dele e chega na igreja. Só que, para surpresa dele, quando ele chega na igreja e vai passar a lição, quem é que está no banco? O cara com quem ele acabou de discutir, acabou de se exaltar lá no trânsito. E aí isso traz para ele uma reflexão que eu acho que é para a gente também, né? De o quanto que a gente está transmitindo Deus para as pessoas e o quanto que isso pode impactar. Porque o cara, na hora, ele não sabia que ele era pastor. Mas imagina, ele chega na igreja, é um visitante, chega na igreja e vê a pessoa que acabou de brigar com ele, que acabou de discutir, às vezes até xingou, na igreja, passando a lição, às vezes falando de um tema de amor, falando sobre calma e tudo mais. Então, o quanto que a nossa vida, né, o nosso testemunho, ele às vezes vai alcançar muito mais e vai pregar muito mais do que as palavras. Às vezes as palavras não vão ter esse impacto todo, né? Sim, uma vida transformada, ela fala muito mais do que 1000 palavras, assim. A gente que é cristão, a gente é muito observado. Eu sempre escutei muito falar sobre isso, que a gente é muito observado, que qualquer erro, às vezes, para uma pessoa que não é cristã, não é tão cobrado. Até essa semana mesmo, a pregadora falou isso. Às vezes pode ser uma pessoa, assim, de outra denominação, de outra religião, melhor dizendo, e ela não vai ser tão cobrada. Agora, se é o cristão fazendo alguma besteira, fazendo alguma coisa que foge ali do padrão bíblico, do padrão cristão, ela é muito cobrada, porque realmente somos espelhos ambulantes do amor de Cristo, do amor que nos alcançou, e precisamos dar, sim, exemplo, precisamos, sim, dar bom testemunho
em todos os lugares que nós formos e em todas as situações, porque haverão situações como esse pastor viveu, bem estressantes, que vão realmente testar a nossa fé, testar como está o nosso comprometimento com o Evangelho, com Cristo Jesus. Verdade. E é muito interessante porque essa história, ela não precisou ser mirabolante, né? É uma história do cotidiano de qualquer pessoa. Sim. Qualquer um de nós pode passar por uma situação estressante no trabalho, ou junto com as amizades, ou, enfim, até uma discussão acalorada por causa de algum pensamento. Mas, como a Iris disse, a Sarinha também, realmente a gente, a todo momento, é avaliado, né? E quando a gente carrega o nome cristão, parece que a gente carrega assim uma cruz, mas não é a nossa, é a de Cristo. E a gente precisa tomar cuidado porque, por mais que a gente fale, por mais que a gente sustente, por mais que a gente compartilhe argumentos válidos, tenha uma fé embasada, né? A partir do momento que a gente tem uma atitude que não condiz com aquilo que a gente professa, que a gente defende na fala, né? Quebra todo o nosso argumento, toda a linha de base de raciocínio, quebra tudo. E o que sobra é o julgamento externo do outro, falando que é um hipócrita, né? Mas é muito complicado, porque a gente se enxergar como cristão é só a gente mirar no ponto de excelência mais alto que o ser humano pode chegar, que é a pessoa de Cristo Jesus, que tinha maior inteligência em todos os aspectos, e a gente querer imitar ele, um ser perfeito, né? Então, naturalmente vai ser muito difícil, naturalmente vão ter uns momentos de queda, mas que a gente precisa sim, a todos os momentos, se policiar, né? Pedir que o Espírito Santo dê a gente mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito não estão ali na Bíblia à toa, porque realmente, quanto mais a gente estiver ligado com Cristo, mais natural vai ser para a gente manifestar essas características do fruto do Espírito. Mas que naquele momento que a gente se desliga de Cristo, só resta humano. E humano faz besteira. Pois é. E aí, entrando na lição de domingo, o tema é transbordando do coração, que tem muito a ver com o que você acabou de falar. A lição vai trazer o texto de Mateus 28, do 18 ao 20, que diz assim, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Inclusive, a lição pede para a gente anotar quantas vezes que Jesus usa a palavra todo e todos, né? Justamente porque ele dá essa completude, né, para a gente, de que ele vai estar com a gente em todos os momentos, que a gente tem que ir falar para todas as pessoas. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham que esse verso diz para a gente com relação a testemunhar de Jesus? E quando eu estava fazendo essa lição hoje de manhã, estudando, eu me lembrei logo de um trecho muito conhecido da escritora da nossa igreja, Ellen White, que ela diz assim, até anotei aqui, ele é um pouquinho maior, vou botar só aqui a primeira frase, que é bem conhecida aqui, né, no nosso meio, que diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Está no Desejado de Todas as Nações, página 195. E o que a gente aprende com esse ensinamento que a profetisa do Senhor teve? É que quando você conhece a Cristo, como o Daniel falou aqui na outra lição, é natural a gente manifestar aquilo que Cristo manifestaria, que é justamente pregar sobre as boas novas, pregar sobre o retorno dele, que está muito próximo, e a lição também vai abordar aqui as 3 mensagens angélicas que precisam ser pregadas para que todos possam ter acesso à mensagem do Evangelho, possam realmente entregar a vida a Jesus. Mas como elas vão entregar a vida a Jesus se não tem ninguém para falar isso para elas, que Jesus está voltando, que há esperança sim, não nas coisas desse mundo, não nas coisas terrenas, mas naquilo que está no porvir, mas também aquilo que pode ser vivido hoje, quando você se entrega a Cristo, quando você busca trazer novas almas, novas vidas para esse amor, para essa completude que só há no Senhor Jesus. Perfeito. E quando a gente olha por esse prisma, né, do amor transformador que Jesus tem por nós, a gente é sensibilizado e, de uma certa forma, constrangido, né? Porque
assim como Mateus 28 fala esse todo, ele enfatiza muito, né, que não há acepção, são todos os povos, todas as línguas, realmente Deus ele é um pai de todas as nações, e ele quer reunir sim esses filhos em amor, ele quer sim que nós, né, nos coloquemos à disposição dele para nós sermos instrumentos. A palavra não é nossa, é dele, a gente é só um mensageiro, a gente transporta essa mensagem de amor que ele tem pela gente e pelo nosso semelhante, né? É interessante que muitas das vezes a gente pensa, mas a salvação é individual, sim, mas nenhum salvo que vai ser salvo, que vai estar no céu, na eternidade, enfim, vai chegar lá sem nunca ter se importado com o semelhante, porque ele sentiu um amor tão grande, tão infinito, uma graça transformadora tão abrangente, que ele não tinha mérito próprio, e ele percebeu isso, e ele fala, não tem como eu não transbordar esse amor. É muito grande, é muito sublime para a gente preservar somente para a gente, né, com aquele pensamento egoísta. Eu sou o filho único, o filho preferido, não. Deus é um pai de muitos filhos, ele quer reunir esses filhos, e eu acho que vai ser uma grande satisfação dele ver a gente se disponibilizar para buscar esses filhos, né? Até uma curiosidade, mas que me veio agora. Seria muito interessante se na nossa vida, ao invés de viver a parábola do filho pródigo, do irmão mais velho que ficou chateado porque o pai festejou, nós fôssemos o irmão mais velho, que fôssemos atrás do irmão mais novo resgatar ele. Eu acho que seria uma parábola que ele sentiria muito mais prazer em contar, né? Então, que a gente venha transbordar esse amor. Exato. E aí talvez uma pessoa que seja nova na fé, né, que esteja chegando agora na igreja, pode pensar nesse testemunho como algo difícil de fazer. Por exemplo, tipo, eu vou precisar pregar, enfim, vou ter que falar para as pessoas, aí eu sou muito tímida, acho que eu não tenho talento para isso, não. Mas, na verdade, a lição vai falar que o verdadeiro testemunho é, muitas vezes, o resultado de ser uma testemunha ocular do que Deus está fazendo na sua vida. De perceber que Ele está a ensinar à medida que cresce nele e depois simplesmente partilhar a experiência com os outros. Ou seja, você literalmente vai viver uma vida com Cristo e aí você vai refletir essa vida que você está vivendo. Então, é uma experiência que você vive primeiro com Deus e aí depois que você vive essa experiência, você partilha com as pessoas essa experiência. Então, não é exatamente ficar, né, o tempo inteiro ali tentando convencer as pessoas e tudo mais, mas literalmente mostrar para as pessoas que na sua vida você tem vivido uma experiência incrível com Deus e que isso tem sido bom para você. E as pessoas vão ver através de você, através da luz que você reflete, através talvez de seus atos, de que esse Deus realmente é um Deus bom. E aí a nossa vida vai falar muito mais que palavras, e a gente volta para aquele primeiro assunto que a gente estava comentando, né? Perfeito. É a nossa missão. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E no capítulo 4, versículo 13, vai complementar esse verso dizendo assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqui vai dizer da experiência que os discípulos tiveram quando o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falaram em línguas, muitas pessoas se converteram. É até assim uma meta que talvez a gente tenta bater hoje, de tantas pessoas se convertendo, mas é algo que a gente precisa buscar, e o Senhor fala que se a gente buscar, vamos conseguir esse poder que vem dele, que não vem de nós. O momento que a pessoa busca entregar a vida a Jesus é uma relação dela com o Espírito Santo que vai convencer ela da justiça, do pecado e do juízo. Mas nós somos instrumentos nesse processo de conversão. Então, vai dizer aqui que os discípulos, eles não estavam sozinhos, eles estavam com Jesus, e isso era tão forte que isso era perceptível para as autoridades da época, para as pessoas ao redor deles, que eles haviam estado com Jesus, que tinha algo diferente neles. E é tão bom quando a gente escuta, assim, hoje em dia, né, uma pessoa vira para você que às vezes não te conhece muito e fala: poxa, eu vejo Jesus em você, eu vejo uma atitude diferente, você está passando por uma situação difícil, mas você lida com aquilo diferente do que talvez uma pessoa que não tenha fé, a relação com Deus que você tem, as escrituras dentro do nosso coração que a gente deve ter
como você tem, você lida diferente. Então fica esse exemplo para a gente realmente estar cada vez mais perto de Jesus e as outras pessoas vão sentindo isso, e isso é uma forma de testemunhar. O que você acha, Daniel? 2 pontos. O primeiro deles é que a presença de Cristo no nosso barco, né? Vamos supor que a vida é um mar que a gente navega e a gente tem a opção de convidar ou não Cristo para estar com a gente no barco. A presença dele no barco não garante que a gente não vai ter tempestade, que a gente não vai enfrentar tribulação, que o caminho vai ser complicado, que os dias vão parecer longos, mas garante que ele vai estar com a gente. E é muito bom ter Cristo no barco nos momentos da tribulação, né? A gente consegue perceber um crente de um não crente. Quando as esperanças e todas as possibilidades se extinguem, a pessoa que não tem fé fica desesperada. Mas a pessoa que tem Cristo espera em Deus. E isso é um hack absurdo, né? Nessa vida de tantas incertezas. A gente não sabe do dia de amanhã, não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, é uma paz que excede todo o entendimento, a gente saber que tem alguém que ama a gente e que ele tem inúmeras promessas para a nossa vida, não para só essa vida terrena, mas para uma vida por vir, né? Que vai ser o tema da próxima, a gente não vai adiantar para dar spoiler. Mas o segundo ponto que eu queria observar é que eu acho surpreendente que quando Jesus ele veio, ele não escolheu doutores da lei, as pessoas mais letradas, os mais capacitados, aqueles filósofos ou o rei da oratória. Não, ele escolheu pessoas iletradas, pessoas simples, pessoas que muitas das vezes eram até não tidas como as... se você fosse dar uma festa ou chamar alguém, né, para o seu lado, às vezes você não escolheria essas pessoas. Você escolheria talvez alguém que oferecesse algo a mais, né? Mas não, Jesus ele escolheu pessoas normais, como eu, como vocês, como quem está assistindo, justamente para mostrar que não é pela força das pessoas em si, não é pelo apoio no próprio entendimento, mas é pelo assim diz o Senhor, é pelo agir do Espírito Santo, para que ninguém se vangloriasse das próprias obras, né? Assim como está escrito. E é muito interessante porque ele não pede da gente uma oratória rica, ele não pede da gente um estudo teológico, apesar de que é muito bom a gente ter, né, para a gente se aproximar dele, mas ele pede da gente uma vida verdadeira, uma vida real, repleta de significado. É chamar ele todo dia: Senhor, eu tenho a opção de viver esse dia sem o Senhor, mas eu quero viver ele com o Senhor, né? Senhor, eu tenho uma situação muito complicada no meu trabalho, eu não sei como é que eu vou conduzir essa conversa com o meu patrão, mas que o Senhor me dê sabedoria. E muito mais ele está disposto, né, a ajudar a gente nesses momentos difíceis do que a gente, às vezes, se lembra dele e pede. Muitas das vezes a gente deixa ele como último plano e, enfim, enquanto ele ele anseia em ser o primeiro. Mas é muito bacana isso, porque a gente enxerga o amor de Deus, porque se ele escolhesse somente os que são mais desenvoltos, a gente teria um motivo, entre aspas, para, né, não, eu não sou capacitado, eu não sou... Pode ser outro irmãozinho melhor do que eu, mas não, ele escolheu a todos, e inclusive no ministério dele. E eu acho que ser testemunha dele é um grande privilégio, muito maior do que qualquer título e qualquer conquista humana. É isso. A lição de segunda-feira vai trazer um tema bem difícil, a gente até estava comentando aqui, né, antes das câmeras, mas ele vem falar que Jesus, ele literalmente ajudava pessoas a escolherem através do livre-arbítrio, né? Enfim, qual caminho seguir. E aí começa falando lá de Mateus 9,36, que diz: vendo ele as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque andavam cansados e desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Foi o amor e a compaixão de Jesus pela humanidade que impulsionou o seu trabalho. E aí a gente olha para a trajetória de Cristo, né? A gente vê que ele realmente doou a vida dele para isso, pelo evangelho. E aí, tipo, a gente vê as caminhadas que eles faziam, o tanto que eles viravam noite orando e às vezes pregando e curando pessoas. E eu imagino que tenha sido algo cansativo, assim, e que realmente precisasse de uma motivação. E aí a lição vem falar que a motivação disso tudo era o amor e a compaixão, né? Então, se o amor e a compaixão guiaram o trabalho de Cristo, por que não deve guiar a gente hoje, né? Então, eu acho que uma característica muito forte de um evangelista, de um cristão, tem que ser
o amor e a compaixão, né? De saber olhar para o outro, ver que o outro está precisando de você, que o outro precisa de ajuda e saber o momento de te ajudar realmente, de, enfim, entrar ali com providência, porque Jesus, ele pode fazer muita coisa pelas pessoas, mas às vezes a gente também pode, né? Porque às vezes a gente tem essa mania de a pessoa está precisando de alguma coisa, a gente só orar, né? Tipo, eu vou orar por você. Mas às vezes você pode resolver o problema da pessoa, sabe? Tipo, você pode dar um conselho, você pode, às vezes a pessoa está precisando de comida, literalmente, você pode tentar ajudar. Às vezes a pessoa está precisando de, enfim, de um conselho amoroso. Você pode ser essa pessoa que, com a sabedoria de Cristo, você pode realmente guiar essa pessoa pela Bíblia. Então, às vezes, a gente pode ser realmente instrumento de Deus, guiado pelo amor e pela compaixão. E a lição vai dizer exatamente isso. Ela faz uma pergunta que fala assim: você já olhou para rostos anônimos em meio à multidão, pensando na vida eterna dessas pessoas e se perguntando se elas conhecem Jesus? E que vai dizendo como a gente tem lidado, né, quando o outro precisa da nossa ajuda, precisa do evangelho ser pregado àquela pessoa, porque às vezes de outra forma ela não vai ter conhecimento, às vezes na família dela não tem nenhum cristão, ela nunca teve acesso a esse conhecimento, e não só ao conhecimento teológico, que, como o Daniel falou, é muito importante, mas também essa relação mesmo de unidade com o próximo, de poder ajudar, de poder olhar no olho, abraçar e realmente entender qual é a necessidade daquela pessoa. Assim como Jesus entendia a necessidade de alguém que precisava de uma cura física, ou que precisava de uma cura emocional, que precisava de um conselho. Então, tudo isso a gente precisa, orando todos os dias, buscando, pedindo a Deus essa direção, a gente vai entender o que o nosso próximo está precisando e como a gente pode ser útil, assim como Jesus foi na vida das pessoas que ele conheceu, que ele se encontrou e fez grandes maravilhas. Eu acho que só através do amor a gente consegue se preocupar de fato com as necessidades do nosso semelhante, né? Porque se a gente não tiver um amor genuíno, eu acho que sai muito no automático. Muitas das vezes a gente pergunta, como é que você tá? Aí a gente recebe sempre aquela resposta de protocolo padrão. Tô bem, e você? Tô bem também. Mas a gente sabe que na segunda camada, onde estão acontecendo todos os problemas na vida daquela pessoa, ela não está bem. É muito difícil alguém estar 100% bem hoje em dia, né? Sempre tem uma preocupação, sempre tem alguma coisa que não está no 100%. E é só realmente o amor genuíno que Deus coloca na gente, tira a gente desse egoísmo de poxa, eu vou perder 30 minutos escutando ela chorando porque a situação não está boa, familiar, ou eles falando que o trabalho não está bom, que a namorada largou ele. Então, realmente, eu acho que é só o Espírito Santo que coloca no nosso coração essa preocupação genuína com o outro, né? É como se fosse carne da nossa carne, como se a gente sentisse a dor do outro na gente também, né? E realmente eu acho que isso só vem de Deus, porque se tirar Deus, eu acho que só resta o egoísmo padrão da gente, né? Exato. E aí a lição, ela faz uma observação bem importante, que aí eu achei que foi forte mesmo, assim. Ela fala que por mais que a gente tenha que compartilhar Deus com as pessoas, e isso é verdade, a gente não pode coibir as pessoas ou querer que as pessoas sigam a qualquer custo o que você acredita, né? E aí ele vai trazer comparações e um exemplo de uma fala de Ellen White que está em O Desejado de Todas as Nações, que diz assim: não faz parte da missão de Cristo compelir os homens a recebê-lo. É Satanás e os homens movidos pelo seu espírito que procuram compelir a consciência. Não pode haver prova mais conclusiva de que possuímos o espírito de Satanás do que a disposição de ferir e destruir aqueles que não apreciam o nosso trabalho ou agem contrariamente às nossas ideias. Ou seja, Ellen White vem dar um tapa na cara aí de muita gente, né, falando que a gente não pode, e isso é um sinal de que a gente tem o espírito de Satanás, a gente não pode querer que as pessoas sejam destruídas ou querer ferir as pessoas que não concordam com o nosso trabalho ou com as nossas ideias. Que isso demonstra que a gente está concordando com Satanás, porque isso faz parte do caráter dele. Deus, no céu, ele literalmente vê um anjo se rebelindo, né? Enfim, causando uma rebelião, levando aí a terça parte dos anjos, mas até Deus, ele decide naquele momento ali não destruir Satanás e realmente dar chance. E às vezes a gente, por muito menos, a gente quer literalmente que as pessoas parem de existir. A gente quer destruir pessoas, realmente a gente ofende, a gente se afasta das pessoas porque elas não concordam com o que a gente concorda. E aí vem muito disso, porque se a gente tenta coibir as pessoas a seguirem o que a gente quer, a gente está muito longe do que o que Deus quer pra gente, né?
Se Jesus sempre pregou sobre a liberdade da pessoa poder escolher, ele oferecia ali a opção, olha, você tem isso e você tem aquilo. Escolha o que você quer e depois lide com as consequências que virão da sua decisão. Então, por que a gente busca agir diferente do que Cristo agiria? Se a gente está o tempo todo, todos os dias da nossa vida, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tentando imitar os passos de Jesus. Então, não faria nenhum sentido estarmos do lado inimigo, que é o lado que realmente tenta usar a opressão, tenta usar toda forma de chantagear, de colocar mesmo negatividade naquilo que o Senhor jamais colocou, que Ele sempre deixou as pessoas muito livres para poder escolher o lado que elas querem seguir, o que elas querem acreditar. E você pode dar sua opinião, Daniel, sobre esse momento. Eu acho que aí entra a importância, né, da gente estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, porque em momento nenhum, desde a criação do mundo, Deus tratou essa situação de uma forma impositiva, né? Claro que Deus estabelece limites que não podem ser ultrapassados pelo ser humano, mas desde a criação do mundo, quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, Ele deixou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele deu, né, a instrução de que aquela árvore deveria ser evitada com fruto, mas Ele não fez uma imposição, Ele não restringiu, Ele não construiu muros altíssimos, não, Ele deixou lá, porque essa liberdade de escolha é um princípio do amor divino. Então, quando Deus falou para Noé construir a arca, Ele não fez nenhuma imposição que o povo entrasse na arca para que a vida deles fosse preservada. Deus falou para Noé pregar para aquele povo. Noé testemunhou, pregando para aquele povo, mas a maior pregação de Noé, eu tenho certeza que foi a construção da arca. Porque ninguém vai construir uma arca, mas ninguém vai construir uma arca sem acreditar muito naquilo. Mas algumas pessoas podem falar que sim, um dia vai chover e não fazer nada por isso, né? Então eu acredito que sim, a maior pregação de Noé foi construir uma arca por 120 anos. Então, mas Deus não fez nenhuma imposição que o povo entrasse naquela arca. Ele não forçou que o anjo colocasse todo mundo para dentro da arca. Ele deixou essa liberdade. E tem um texto que é muito bonito na Bíblia, que é João 3,16. A gente vai ler João 3,16 e também vai ler o 19. E Deus, em momento nenhum, Ele fala sobre imposição, sobre força, né? Muito pelo contrário. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui Ele traz muito essa visão de por amor. Então, se a entrega do Filho dele foi por amor, por que haveria imposição para a aceitação dessa entrega, desse sacrifício que foi por amor, que foi genuíno, né? E no versículo 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, de novo, a gente vê o fator amor. Então, se Deus entregou para a gente a única moeda que traz para a gente o perdão dos nossos pecados, que foi o sacrifício do Filho dele, unigênito, para perdão dos nossos pecados e justificação nossa, e também trata que o julgamento é esse, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, tudo está muito no campo do amor, da escolha, né? E as ações, elas mostram o nosso amor. A gente pode falar muita coisa, mas as ações revelam, de fato, aquilo que a gente ama. E isso é muito importante a gente ver e refletir, né? Para ver se a gente está alinhado ou não aos nossos discursos. Exato. Eu acho que uma medida para a gente tomar, inclusive é recomendada aqui pela lição, está em 2 Pedro 3,18, que diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como eternamente. Então, se a gente cresce em graça, se a gente conhece mais Jesus, como foi falado aqui pelo Daniel, se a gente tem esse relacionamento com Cristo, a gente vai entender que isso não faz parte realmente do caráter dele, e a gente vai saber tratar as pessoas com amor e com a liberdade que elas têm, né, de escolher. Enfim, a gente vai, obviamente, fazer a nossa parte, mas a gente não pode, de jeito nenhum, coibir as pessoas. Inclusive, até desculpa, mas eu acho que me veio agora que o céu é a maior demonstração de amor de Deus. Não só o céu, mas também a opção de você não estar nele. Porque imagina se Deus forçasse uma pessoa que não quer estar perto dele eternamente a estar lá, mudando
completamente a forma com que ela via o mundo, mudando os pensamentos dela, mudando as paixões dela, as inclinações, seria, eu acho que, a maior forma de cercear a liberdade de alguém. E Deus tem poder para isso, só que o poder de Deus não conflita com o caráter dele. E o amor dele é perfeito, por quê? Porque ele dá essa liberdade de escolha. E a maior demonstração de amor de Deus, quer dizer, a maior não, mas uma das, né, vai se somando. São tantas demonstrações de amor de Deus perfeitas que vai se somando. É a opção de não céu, né? Porque se fosse, não, independente do que você fizer aqui nessa terra, independente do que você gostar, quando eu voltar, eu vou mudar todas as suas inclinações, tudo que você gosta, e você vai viver eternamente ao meu lado fazendo o que eu quero e acabou. Você não pode escolher. Seria uma imposição. E Deus, que poderia fazer isso, não faz. Por que a gente, né, faria isso? Então não tem sentido. Exatamente. E aí a lição de terça-feira vem tratar sobre um assunto que eu acho que é a solução, né? A gente tem dúvidas, então a gente vai matar agora, que é como falar de Jesus. E aí a pergunta que ele deixa primeiro é com quem você está partilhando Jesus, né? E aí dá o exemplo ali do carteiro, do funcionário de loja, porque a gente convive com 1000 pessoas no dia a dia, né? E às vezes a gente não tem exatamente esse costume de falar de Jesus, mas será que essas pessoas estão vendo Jesus na gente, né? Tipo, de alguma forma? E isso é algo que eu me pergunto também, assim, porque às vezes eu estou no meu dia a dia numa correria muito louca do trabalho, e enfim, da faculdade, e aí às vezes eu sou grossa com as pessoas e eu fico, meu Deus, será que essa pessoa está vendo Jesus em mim, sabe? Tipo, preciso muito parar e refletir sobre as minhas ações, porque para além das nossas vidas aqui na Terra, a gente tem uma eternidade com Cristo que é muito mais importante do que tudo que a gente vive aqui. Então, o modo como a gente está vivendo e como a gente está tratando as pessoas e como a gente está refletindo Jesus conta muito. Porque se a gente está mais preocupado com os estresses que a vida está trazendo para a gente, né? A gente não está conseguindo ser amor para as pessoas, isso faz muita diferença sobre a nossa relação com Cristo mesmo, né? Será que a gente realmente está tendo uma relação a ponto de transbordar Ele, né? A ponto de ter Ele dentro da gente, tanto que Ele reflita, que as pessoas realmente olhem para a gente e vejam Jesus? É uma pergunta aí para a gente. E Deus nos chama para ser cooperadores assim dele. É uma missão até que os anjos poderiam ter, mas ele nos deu esse privilégio, que a gente muitas das vezes no dia a dia não consegue ver como um privilégio. A gente acaba colocando outras questões na frente, falando de inúmeras trivialidades, mas quando é para falar de algo que transformou a nossa vida, tem impactado a nossa vida dia após dia, desde que nos relacionamos com esse Deus maravilhoso, a gente acaba nos calando e não dando, a lição vai dizer, né? A gente precisa sempre buscar dar razão da nossa fé. Por que a gente acredita no que acredita? E isso entra muito o estudo da Bíblia, porque é na Bíblia que vai ter as explicações do porquê que a gente acredita, qual é o fundamento, a base da nossa fé, daquilo que nós propagamos aos outros. E em 1 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 15, vai falar sobre isso, né? Até o título aqui da passagem diz assim, o amor fraternal. Eu vou ler aqui com vocês. Capítulo 8. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo que vocês foram chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem-se a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então vai dar alguns conselhos, a palavra do Senhor nos dá conselhos de como a gente deve proceder com o nosso próximo e está sempre preparado para dar razão da nossa fé, daquilo que acreditamos. Essa parte eu confesso que é uma das que eu mais tenho dificuldade, assim, de dar razão da minha fé, porque eu sou muito difícil, assim, de decorar os versículos. E nessas horas é bom ter um versículo decorado para você poder ali explicar para a pessoa, por exemplo, sobre o sábado, sobre a questão mesmo da alimentação.
Então, é algo que a gente precisa estar sempre buscando formas de tentar aprender, mais do que só memorizar, mas realmente enraizar isso no nosso coração para poder passar para outras pessoas entenderem a nossa fé, entenderem por que a gente crê no que crê. Pode falar, Adriano. Então, Iris, você não está sozinha não, tá? Eu também tenho muita dificuldade com essa parte da razão da sua fé, porque tem muitos aspectos, mas o primeiro deles é que quando a gente começa a falar, a gente quer falar mais. E é tanta coisa boa que a gente tem para compartilhar que a gente não sabe por onde a gente começa, né? E eu acho que realmente, quando a gente tenta... por exemplo, eu antigamente tentava criar a cartilha do Daniel da razão da fé dele. E não dá. Por quê? Porque quando a gente faz isso de caso pensado, se apoiando no próprio entendimento e às vezes até de uma forma indireta por vaidade, por ego, né? A gente não está sendo motivado pela forma correta. Mas eu acredito que a forma correta se você vive uma vida com Cristo todos os dias, acorda, tem ali o seu momento com Ele, durante o seu dia, trabalhando, andando, nos relacionamentos com as pessoas, tem o seu momento com Ele, acaba sendo natural você externar até pequenos trechos de versículos da Bíblia, né? Por exemplo, no trato com a pessoa, é muito simples. É só você oferecer para as pessoas o que você gostaria de receber. Então, não tem erro. Se você tratar as pessoas dessa forma, com essa gentileza que você gostaria de receber, com a educação que você gostaria de receber, com a cortesia e com todas as outras demais coisas, as pessoas vão te tratar também de forma diferente. Por mais que elas estejam estressadas, né? Muitas das vezes até elas vão se sentir surpreendidas, porque, poxa, por que você me deu boa tarde? A pessoa está ali, né, num momento difícil, às vezes até num bate-boca. É complicado, mas se você for luz naquele momento para aquela pessoa, ela vai perceber alguma coisa diferente em você, né? E aí surge até mesmo a oportunidade de você testemunhar. E aí tem um outro aspecto que para mim é complicado, né? Da razão da nossa fé sempre que a gente estiver preparado. Mas Paulo também falava para a gente pregar em tempo fora de tempo. Só que é muito difícil, porque às vezes você está tendo uma conversa ali com os seus amigos da faculdade, que é um tema completamente diferente de um tema teológico, às vezes um tema técnico, mas você enxerga uma deixa e você fica ali meio, poxa, mas será que eu vou introduzir esse assunto? É bíblico. As pessoas às vezes não concordam, ou às vezes eu nem sei o que eles pensam e eu perco uma oportunidade, né, de colocar de forma sutil, às vezes uma luz, né, que traria uma compreensão até melhor sobre o assunto que a gente estava discutindo ali ou conversando. Enfim, fato é que a gente perde muita oportunidade. E muitas das vezes Deus permite que algumas oportunidades apareçam para a gente ver que a gente não está 100% pronto. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não está buscando Ele da forma com que a gente deveria. Eu começo isso por mim, né? Muitas das vezes a gente está ali com a rotina, tem agenda, tem compromisso que a gente tem que cumprir, e muitas das vezes a gente prioriza o que tem um retorno financeiro, e a gente acaba deixando em segundo plano o que tem um retorno imaterial, que é eterno, né? E não é à toa que a Bíblia fala que a gente corre às vezes atrás de coisas que são perecíveis, e a gente muitas das vezes acaba deixando em segundo plano o que é eterno, mas que a gente deveria correr atrás do que é eterno e deixar o que é perecível em segundo plano, né? A gente tem que sobreviver, é claro, mas acima da sobrevivência tem a vida com Cristo, né? E a vida dele foi uma vida simples, eu acredito que também para deixar como exemplo. Se ele fez tudo o que ele pôde fazer nessa terra, vivendo uma vida simples, ele também tinha o ofício dele, ele também trabalhava, ele também tinha uma ocupação, ele trazia valor para a sociedade, né, através do trabalho dele, mas sempre deixando muito claro que a vida dele não era delimitada pelo sistema terreno, mas pelo eterno que ele queria implementar nos corações de quem permitisse. Então, acredito que a melhor forma de como a gente levar a Cristo é imitando ele, né? A gente sendo o discípulo imitador do nosso mestre. É isso. E aí a lição também finaliza com algumas dicas para você que, enfim, está com dificuldades aí de testemunhar a Cristo, de falar de Jesus. E aí ela fala assim, procure conhecer alguém ou construir uma amizade ao longo do tempo. Depois você ora para que aquela pessoa tenha contato com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe nela, convença ela. Que você procure formas naturais de falar com essa pessoa sobre a sua experiência de fé, sobre coisas que aconteceram na sua vida, que Deus agiu através de você, por exemplo. Encontre maneiras de ligar o teu novo amigo a pessoas da igreja, então convida para um programa, né? Enfim,
tenta realmente afastar não, né? Falei justamente o contrário. Aproximar as pessoas dos teus amigos da igreja. Ore para que as necessidades, as dúvidas que surjam, você consiga responder, como a gente estava falando aqui, né? Você consiga realmente estar pronto para poder saciar aquela pessoa, porque ela vai ter 1000 dúvidas, imagina. Ela está lidando com uma coisa totalmente nova que ela não sabia. Então, que você consiga ser esse instrumento de Deus para ela. E vai ter um momento que você vai perguntar para o seu amigo se ele gostaria de dar um próximo passo. E aí, nesse momento, é um momento realmente de um apelo, né? Que a gente chama, de a gente fazer esse convite. E também a gente tem que entender que as nossas ações vai ter que revelar quem a gente pertence. Porque não adianta a gente estar fazendo todo esse trabalho com um amigo nosso e nas nossas ações a gente realmente não está transparecendo isso tudo, a gente não está, enfim, de acordo com o que a gente está ali pregando para ele. Então, uma forma aí, né, dicas para você que realmente quer evangelizar, mas ainda não sabe como. A gente entra na lição de quarta-feira que vai falar sobre um filho que se afastou. E aí traz a história de Efraim, que foi um homem que estava dentro da nação de Deus, que ouviu falar sobre Deus, que ouviu os conselhos certos, mas que por algum motivo ele se afastou, e às vezes até por falta de conhecimento, né? A Bíblia fala muito que ele, enfim, não sabia como muito agir, e aí acaba se deixando levar. E ele é uma das pessoas que a gente pode pensar em uma pessoa, por exemplo, afastada da igreja, né? Às vezes a gente olha para um irmão que está afastado, poxa, ele sabe de tudo, ele conhece a verdade, e se afastou, e aí a gente acaba, enfim, julgando, muito mais do que talvez trazendo de volta. E Efraim é um exemplo para a gente pensar em como é que a gente está tratando as pessoas que se afastaram, né, da igreja. É um assunto muito delicado que muitas famílias vivenciam esse problema num parente afastado, um filho, um marido, um pai, uma mãe. E a gente precisa ter muito cuidado ao lidar com essas pessoas, porque muitas das vezes pode vir esse pensamento da gente querer julgar, às vezes porque a pessoa foi nascida e criada na igreja, fez tantas coisas assim, deu estudo bíblico, pregava, cantava, não sei, atuava em várias coisas da igreja, da obra de Deus, e por que ela veio a se afastar? Mas aí vai dizer, exatamente até na situação aqui de Efraim, né, que o Senhor nunca desistiu dele. E esse precisa ser o nosso olhar para uma pessoa que se afasta, de nunca desistir, que aquela pessoa pode sim retornar para os caminhos do Senhor. Eu sempre, assim, nas minhas orações, foi uma coisa que o Senhor colocou no meu coração há muitos e muitos anos atrás, de orar pelos afastados da igreja. E pessoas também próximas a mim, familiares, enfim, que poderiam estar afastados da igreja. E eu vi muitos casos assim da pessoa que eu fiquei orando ali por anos e a pessoa retornando para a casa de Deus. Então que a gente nunca venha desistir de orar e também não desistir de pregar para essas pessoas, de buscar trazer elas de volta através da conversa, do relacionamento, de bons exemplos também na nossa vida, da nossa caminhada, dar um bom testemunho, que é isso que a lição está falando, porque isso também eu acredito que é fundamental assim, para poder trazer uma pessoa de volta. O bom testemunho, a pessoa se sentir amada, mesmo não fazendo mais parte daquela comunidade, entre aspas, porque para Deus ela é como se nunca tivesse saído, porque Ele vai estar sempre ali buscando trazer ela de volta. Então eu queria saber um pouco mais do posicionamento do Daniel sobre esse assunto. Então, né, é muito delicado porque existem muitos motivos para alguém se afastar, né? Bem. Então, dependendo desse motivo, mas não entrando nos motivos em si, mas o que mais me chama a atenção para a gente tomar cuidado é que nós não sejamos motivo para o afastamento de alguém, né? Porque, independente de qual motivo foi, existem infinitas possibilidades, mas que nós não sejamos esse motivo, né? Porque muitas das vezes uma pessoa na casa de Deus não vê Deus naqueles que congregam com ela. E às vezes pode ser um momento de fraqueza nossa, sim, mas que não seja um padrão, um comportamento padrão nosso, né? Então aí entra de novo aquilo que a gente já está falando desde o início, que é ter uma vida com Deus e transparecer Deus através das nossas atitudes, né? E o segundo ponto é aquele que já está afastado, primeiro, tomar cuidado para não afastar ninguém. Segundo, aquele que já está afastado, se Deus respeita a decisão dele, se Deus deu essa escolha para ele, a gente não pode de forma alguma ficar tacando pedra. Ah, não, porque saiu, porque... Não. Ele teve uma decisão, foi Deus que deu a ele o dom da decisão, a oportunidade de decidir, e cabe a gente continuar transparecendo a Deus. Que no momento que ele vê a gente continuando transparecendo Deus, ele
talvez seja a oportunidade que o Espírito Santo precisa para entrar no coração dele e convencer ele de algo. É o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo que mostra o pecado, é o Espírito Santo que traz a gente à consciência, né? A gente muitas das vezes vive em um estado de subconsciência, vive anestesiado por essa realidade estranha, né? Parece que é um surto coletivo às vezes, mas é o Espírito Santo que recobra a gente a essa consciência. E o mais importante é, o mesmo Deus que a gente tinha que transparecer para alguém não se afastar, é o mesmo Deus que a gente precisa continuar transparecendo e transbordando depois que ele se afastou. Não é porque ele deixou de ter as mesmas práticas ou deixou de professar a mesma fé que a gente que Deus deixou de amar ele, né? É claro que, não, porque tem coisas que ele faz hoje que eu não concordo, tudo bem, é só a gente não praticar essas coisas que ele faz, mas continuar amando, perguntando se for um amigo nosso, né? Poxa, como é que você tá e tal? Às vezes é difícil, porque a gente não tem esse espaço, né? Às vezes tem, sim, realmente, é uma situação que acaba sendo uma tribo, é como se fosse uma tribo ideológica, né? Se você concorda comigo, a gente está fechado. Se você não concorda comigo, a gente é adversário. Mas que não seja da nossa parte. Se o outro quiser pensar dessa forma e quiser se afastar, tudo bem, a gente vai respeitar, continuando oferecendo amor, mas é aquilo, a oferta não é imposição. Se uma pessoa recusa a aceitar esse amor, a aceitar a nossa preocupação, se uma pessoa chega com a gente, olha, não quero mais conversar, não quero mais saber de Deus, não me manda mais mensagens sobre isso, a gente não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, tem pessoas que chegam a esse extremo, mas o que permite a gente é a gente continuar orando, como a Iris faz, parabéns por isso, continue, porque muitas das vezes a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas não é porque elas estão orando por elas, mas porque alguém está orando por elas, né? E Deus escuta essa oração intercessória e para Ele isso é muito valioso, porque realmente, muitas das vezes, Deus atua nas nossas vidas pelo intermédio da oração de um intercessor. Então, que a gente continue intercedendo pelos nossos irmãos afastados e não sejamos causa para outros, né, afastamentos. Que a gente só transborde o amor de Deus para que ele perceba que, independente da prática dele, Deus continua amando ele e continua chamando. Porque a eternidade vai ser eternidade. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai ter um momento de felicidade, de prazer. Eu não sei nem mensurar qual a emoção que Deus vai sentir de ver um filho dele afastado voltando, né, para os braços dele, porque é uma questão de saudade, né? A gente pensa em Deus às vezes de uma forma muito distante, mas vamos pensar nele como um pai que está com saudade do filho, da filha. Então, eu acho que Deus quer sim ver esse encontro e que se a gente participar, promovendo de alguma forma esse encontro, com certeza Deus também vai ficar feliz e a gente vai ficar feliz também, né? Sendo parte disso. Exatamente. Que a gente seja como Raquel, né? Porque Raquel, ela chora ali por Efraim, mas aí Deus chega para ela e fala assim, você não precisa chorar porque ainda tem esperança, né? Eu tenho planos para Efraim, enfim, para a nação. Então, que a gente seja uma Raquel que vai orar, que vai interceder pelos nossos e que realmente vai ficar triste, né? Porque às vezes esse sentimento de tristeza não chega. Às vezes as pessoas, elas saem, a gente fica indignado, fica, meu Deus, mas como é que saiu, gente? Como assim? Mas a gente não fica efetivamente triste pela pessoa, né? Então, quando um filho se afasta do pai, eu imagino que Deus fique extremamente triste. Então, também é motivo pra gente se comover e orar e interceder por essa pessoa, né? Assim como o Daniel falou. E aí a gente entra na lição de quinta-feira, que vem como tema, eu os farei voltar. E aí começa falando que a gente já passou, obviamente, todos nós passamos por momentos difíceis, momentos em que a caminhada fica realmente dura, fica difícil de seguir a Deus, e às vezes a gente se torna morno, né? Às vezes a gente continua vindo na igreja, continua participando das coisas, mas espiritualmente a gente está morno, a gente está realmente num vale. Sim. E traz uma pergunta sobre como é que você conseguiu ter um relacionamento com ele de volta, né? Mesmo depois desse vale. Não sei se já aconteceu isso com vocês, talvez a gente pode compartilhar aqui nossas experiências, mas enfim, você quer comentar, Iris? Eu quero começar porque eu acredito que todas as pessoas, assim, principalmente quem já tem um tempo maior de caminhada com Deus, vamos dizer assim, já passou ou vai passar por um momento de frieza espiritual. Eu acho que todo mundo já passou, assim, não tem nenhum cristão, assim, talvez com mais de 5 anos, vamos dizer assim, de cristão, que não tenha passado
por uma fase, por um momento delicado, às vezes porque está passando por uma enfermidade, um problema em casa, um problema financeiro de trabalho, não sei. Não sei quais motivos, quais razões da vida levaram a pessoa a ter aquela frieza espiritual. Mas eu acredito, assim, porque eu já conversei com outras pessoas e elas também relataram a mesma coisa, que em dado momento elas viveram uma fase de frieza espiritual. E ninguém está livre disso. Nosso Salvador, nosso Senhor, falou na sua palavra que a gente passaria por inúmeras situações difíceis, assim como ele passou, e até ele mais do que todos nós juntos aqui, mas que a gente realmente não viesse a desistir de buscar ele, de tentar sempre se reconectar com o Senhor, de tentar sempre recomeçar, porque é isso, ele dá, a cada dia que nós acordamos, ele dá uma nova chance, um novo recomeço, um novo dia, para a gente escrever uma história diferente, para a gente realmente buscar ser diferente do que a gente agiu no passado. Acho que entra muito também uma questão de comparação, porque muitas vezes a gente quer muito se comparar, mas porque eu vejo um irmão que ele parece entender mais de Bíblia, falar melhor, cantar melhor, pregar melhor, mas a nossa comparação não deveria ser com outras pessoas, e sim com nós mesmos. Como a gente foi no passado e como a gente pode reavaliar as nossas atitudes do passado e melhorar, e evoluir, progredir, ao passo que nós nos aproximamos cada vez mais de Cristo. Perfeito. O convite da Sara é um convite muito difícil, né? Porque compartilhar o vale ninguém quer, todo mundo só quer compartilhar as bênçãos, né? Mas sim, eu tenho muitas experiências desses momentos de conflito, né, que a gente vive. Não tem como romantizar, falar que a vida de cristão, desde que você não, me converti, me batizei, é só mil maravilhas, nunca discordei de nada do que eu aprendi, nunca pensei em nada diferente, nunca tive nenhuma luta interna, não, né? A gente vive lutas internas todos os momentos, mas a primeira, né, a primeira parte que você falou era como que a gente voltava, né, como que a gente solucionava essa questão e como é que voltava a ter essa vida com Deus. Comigo, pelo menos, todas as vezes que eu tive momentos de embate na questão espiritual, nunca foi um primeiro passo meu, nunca foi. Então, sempre aquilo que me trazia para perto de Deus era o constrangimento em ver o amor dele, que era imutável. Então, de fato, o amor de Cristo nos motiva, o amor de Cristo nos constrange. Isso é verdade, porque enquanto a gente tá ali, não, eu concordo, e performando, né? Porque a gente vive numa sociedade da alta performance em todos os aspectos. Aqui no aspecto espiritual dentro da igreja, todo mundo performa uma aparente santidade, mas no individual, na privacidade, a gente vê de fato quem a gente realmente é. Né, quando o quarto está fechado, as portas, né, selam a gente do ambiente externo, confinam a gente só conosco e com Deus, no máximo ali, a gente de fato vive os nossos embates pessoais, tem muitas crenças. A partir do momento que a gente se depara com uma nova possibilidade, né, de uma crença que está fundamentada em alguma coisa, que tem uma estrutura que pode ser coerente ou não, mas só o momento da gente já ser apresentado a isso, a gente já vive um momento ali de conflito, né? E muitas das vezes, eu acredito que pelo menos, né, vou falar por mim, a maioria das vezes que eu vivi conflitos foi porque eu queria alguma coisa e a Bíblia me dava a visão de Deus de uma determinada forma. E eu queria adequar a forma com que Deus... Não, mas às vezes não é bem assim. Eu acho que às vezes pode ser dessa determinada forma. E a gente trabalha, sabe, desenvolvendo toda uma teoria que daqui a pouco a gente constrói uma tese, só que uma tese mais humanista e não espiritual, né? Porque o assim diz o Senhor é aquilo. E às vezes a gente quer conformar a nossa vontade, né? E eu acredito que, pelo menos por mim, a maioria dos meus conflitos foram relacionados a isso. Também tive conflitos relacionados à existência ou não de Deus, porque eu sou muito cético, né? Não sei se você sabe, mas eu sou muito cético. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção e sempre me constrangia também é que em alguns momentos que eu duvidava da existência de Deus, sim ou não, não é uma descrença, mas é você aceitar a possibilidade de não ser aquilo que você acredita, né?
Então, só de você aceitar a possibilidade de não ser bem aquilo que você aprendeu desde o berço, aquilo que as pessoas que estão junto com você professam, ela já é um momento de afastamento, né? Porque você já entra em um conflito. Será que é bem assim? Será que não é? Mas nesses momentos, Deus, eu sempre enxergava ele de uma forma que eu não sei compartilhar, mas eu sentia. Eu sentia o olhar de Deus com carinho e com amor comigo, como se fosse uma criança que está descobrindo o mundo e faz uma besteira, enfia o dedinho na tomada e descobre que o choque dói. E aquele olhar de amor do pai tentando explicar o que é eletricidade para uma criança. Então, é muito difícil eu entender quem é Deus. A minha cognição não tem uma amplitude para comportar a pessoa de Deus. Eu não consigo nem entender muito bem o meu consciente, que dirá o subconsciente, que dirá o autor dele. Então, é muito difícil. E eu acho que, mas isso é muito importante. Em todos esses momentos de conflito, eu sempre saí mais próximo de Deus do que distante. Então, às vezes a gente pensa que a chave está em evitar, mas não. A chave está em realmente ter os questionamentos sinceros, mas não se rebelar contra Deus, mas se aproximar de Deus para saber o que Ele tem de resposta para a gente, né? Porque Deus tem as respostas para todas as inquietações e conflitos internos que a gente tem. Mas a questão é, será que a gente de fato quer ouvir e escutar aquilo que Deus tem para compartilhar para a gente? Então, são muitos casos, não vou compartilhar todos porque não daria tempo, mas eu acho que em síntese seria isso, né? A gente abrir espaço para Deus tirar da gente todas as dúvidas e trazer para a gente a compreensão daquilo que a gente precisa, não de tudo que a gente quer. Tem coisas que estão veladas e só vão ser reveladas, pertencem ao Pai, só vão ser reveladas na eternidade ou talvez nem vão ser. Mas, apesar delas serem ou não, o importante é a gente ter a certeza no caráter de quem a gente confia e ama. Exato, e aí a lição termina com um verso que fala, né, em Efésios 3, 17 e 19. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Então é isso, né? A gente conhecer a Cristo, para que a gente realmente tenha esse amor e entenda, né, que todos aqueles que saíram podem voltar, que a gente tem esperança, mas que a gente também, quando viver esses momentos de dificuldades, de vale, a gente conhecendo o nosso Deus, a gente sabe que Ele vai nos fazer voltar, né? E que Ele vai dar essa oportunidade pra gente. O Espírito Santo sempre vai correr atrás, né? A gente, quando faz alguma besteira, a gente está sempre com a vozinha lá do Espírito Santo falando no nosso coração. Então, o nosso Deus sempre vai querer a gente pertinho. E a gente conhecendo Ele, a gente entende isso. E o estudo adicional de sexta-feira, a gente chega ao fim dessa lição, mas a primeira citação aqui de Ellen White eu achei muito interessante, eu vou ler ela com vocês. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar aos outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Então, o que a gente tratou essa semana inteira aqui nos estudos, falando exatamente sobre isso, sobre esse amor que vem de Deus, que não parte de nós naturalmente, não parte de nós espontaneamente, como a profetisa do Senhor vai falar, porque o nosso ser, ele é egoísta, ele é naturalmente inclinado para a gente olhar para as nossas próprias questões, para os nossos próprios problemas e situações, e fica difícil muitas das vezes olhar e ver que outras pessoas também passam por lutas, passam por dificuldades que a gente nem sempre sabe como lidar e reagir e ter uma palavra amiga para falar naquele momento, mas que a gente pode pedir ao Espírito Santo que nos ilumine a cada dia mais a sermos luz para essas pessoas que estão em trevas, que estão precisando mais e mais do Senhor Deus na vida delas. Eu queria compartilhar aqui o que a Sara entendeu sobre essa lição dessa semana. Essa lição me ensinou muita coisa, assim, de verdade. E principalmente que a gente não pode olhar para as pessoas com um olhar egoísta, né? De achar que a nossa vida pode ditar a escolha delas, pode ditar, por exemplo, o que elas deveriam seguir,
mas que a gente pode escolher só pela gente, né? A gente pode escolher ser amor, a gente pode escolher refletir Cristo, a gente pode escolher ter um relacionamento com Cristo, sem necessariamente agredir ou ferir o outro, e desse jeito a gente testemunha Cristo, né? A gente mostra realmente qual é o caráter dele, um caráter fiel, assim, que realmente quer todo mundo perto, né? Nosso Pai é um Pai muito amoroso, ele é abundante em perdoar, né? E tardio em irar-se. Então, isso fica pra gente aí durante a semana, que a gente possa refletir sobre isso, né? Vamos fazer uma oração pra gente concluir? Vamos. Daniel, você pode orar pra gente? Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo estudo da lição, agradecemos, Senhor Deus, por esse amor infinito, agradecemos porque o Senhor se disponibiliza todos os dias, Pai, para nos ouvir, para nos amparar em nossos momentos de dificuldade, para esclarecer, Pai, momentos de conflitos internos, momentos em que colocamos a nossa fé, ou estamos fragilizados, né, também, mas que colocamos essa fé em prova. O Senhor sempre se mostra, Senhor Deus, presente como um Pai amoroso e nos dá, Senhor Deus, a razão, consolida a razão da nossa fé para que nós possamos compartilhar com o nosso próximo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, muito obrigado por quem o Senhor é e muito obrigado pelo Senhor ter nos chamado para sermos as tuas testemunhas, Pai. De fato, é um privilégio poder testemunhar de uma pessoa tão maravilhosa quanto o Senhor é, Pai. Mas pedimos que o Senhor nos ajude a tempo e fora de tempo, Senhor Deus, com a sabedoria que vem de Ti, testemunhar da forma correta, Senhor Deus, tendo ações, atitudes, palavras condizentes, Pai, para que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória e para o conhecimento do Teu nome e do Teu caráter, nosso e do nosso semelhante, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigada por ter ficado até o final. E aí eu peço que você espere a gente para as próximas lições, esteja aí acompanhando o canal. Se inscreve para não perder nada, liga o sininho também. Segue a gente no Instagram, @adventistas_caxambi, para a gente se comunicar, trocar. E aí você pode também comentar, deixar nos comentários aí o que você acha da lição dessa semana. E qual lição que você gostaria também que a gente, enfim, trouxesse convidados. Pode deixar aí nos comentários que a gente vai ouvir e vai ler vocês, tá bom? Dúvidas, a gente está à disposição também. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Até, obrigado. Deus abençoe.